A grande multidão que tinha vindo para a festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel! Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. E assim os fariseus diziam uns aos outros: Não conseguimos nada, vejam como o mundo inteiro vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, de Betsaida da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo estará. Aquele que me segue, o meu Pai o honrará. Mas agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, livra-me dessa hora? Não, foi exatamente para isso que eu vim, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu pensou que tinha trovejado. Outros que um anjo tinha falado. Mas Jesus lhes disse: Essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar a espécie de morte que estava para sofrer. Um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e voltaria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Já estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai já havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então ele se levantou, tirou sua capa, amarrou uma toalha em volta de sua cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E aproximou-se de Simão Pedro, que disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Você não compreende o que eu estou fazendo agora. Mais tarde, porém, entenderá. Simão Pedro disse: Não, Senhor, nunca lavarás os meus pés. Jesus disse: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então Simão Pedro disse: Senhor, então não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus disse: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem o iria trair. Foi por isso que ele disse que nem todos estavam limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus voltou ao seu lugar, tornou a vestir a sua capa, e então ele perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E eu lhes asseguro que nenhum escravo é maior que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura, que diz: Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Um dos discípulos de Jesus, aquele a quem ele amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez sinais a esse discípulo, como a dizer: Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Ele, olhando para Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus disse: Aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato.
tendo molhado o pão, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que está para fazer, faça depressa. E os discípulos que estavam à mesa não entenderam o que Jesus tinha dito. Visto que Judas era responsável pelo dinheiro, pensaram que ele tinha pedido para que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Depois que Judas comeu o pão, ele saiu. E era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse a seus discípulos: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou vocês não podem ir. O meu novo mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, porém me seguirão mais tarde. Então Simão Pedro disse: Por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não se perturbem o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-vos um lugar, e se eu for e preparar-vos um lugar, eu voltarei e os levarei para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Filipe: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, mas o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: todo aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará obras ainda maiores, pois eu estou voltando para o Pai. E se eu for, pedirei ao Pai que lhes dê outro conselheiro, o Espírito da Verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não o vê nem o conhece, mas vocês o têm visto, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Estou deixando para vocês um presente, a paz de espírito. E a paz que eu dou não é passageira como a que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Estou lhes dizendo estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu novo mandamento é: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Contudo, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso ele os odeia. Estou lhes dizendo estas coisas antes que aconteçam, para que, quando chegar o tempo, vocês lembrem que eu os avisei. Vocês serão expulsos da sinagoga. De fato, virá o tempo em que quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. E farão isso porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo estas coisas para que vocês creiam que eu sou. No mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo.
Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus já se reuniram ali muitas vezes com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando um destacamento de soldados e guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando consigo tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo o que estava para acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Eles responderam: A Jesus de Nazaré. Sou eu. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente, Jesus perguntou: A quem procuram? A Jesus de Nazaré, eles responderam. Jesus disse: Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia consigo uma espada, tirou-a e feriu um dos servos do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse a ele: Guarde a espada. Acaso não haverei de beber do cálice que o meu pai me deu? Assim, os guardas, junto com seu comandante e os guardas enviados pelos fariseus, prenderam Jesus. Amarraram-o e levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo foram seguindo Jesus. O outro discípulo, por ser conhecido do sumo sacerdote, pôde entrar no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar do lado de fora esperando. O outro discípulo falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela lhe perguntou: Você não é um dos discípulos dele? Não sou, disse Pedro. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam em volta de uma fogueira que eles tinham feito para se aquecer. Enquanto Simão Pedro se aquecia, lhe perguntaram: Você não é um dos discípulos daquele homem? Não sou, disse Pedro. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele cuja orelha Pedro cortara, disse: Eu não ouvi com ele no olival. Novamente, Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Em seguida, da casa de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo: Vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebeldia. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Portanto, eu castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Eles, porém, insistiam com fortes gritos que o crucificassem. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, Barrabás, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles.
Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e colocaram-lhe a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros? Diziam. Salve-se a si mesmo, se és o Cristo escolhido de Deus. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: Você não é o rei dos judeus? Salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados também lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O centurião, quando viu o que tinha acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que havia se juntado para presenciar o que estava acontecendo, quando viu isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando estas coisas. Havia um homem chamado José, membro do concílio. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, o envolveu em um lençol de linho e o colocou em um sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que acompanharam Jesus seguiram José, viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres levaram os perfumes que haviam preparado ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, elas baixaram o rosto para o chão. Os homens disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se das palavras que ele lhes disse enquanto estava com vocês na Galileia. Era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de homens pecadores, fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras do Senhor. Quando voltaram do sepulcro, as mulheres contaram todas essas coisas aos 11 e aos que com eles estavam reunidos. As mulheres que contaram essas coisas foram Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana, Susana e as outras que estavam com elas. Mas os discípulos não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu até o sepulcro. Abaixando, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera.
esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, ao lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, ao lugar de honra. E eu estou em casa, e ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram esses dias?" "Que coisas?" perguntou ele. "As que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para condená-lo à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não encontraram o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram até lá, mas não o viram." Então Jesus disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo padecesse todas estas coisas para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes tudo o que estava escrito a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do lugar para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando." Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava com eles à mesa, Jesus tomou o pão,
deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e Jesus desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que com eles estavam reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram tudo o que aconteceu no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas Jesus disse: por que vocês estão assustados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Mas, por não crerem ainda, tão cheios eles estavam de alegria e espanto, Jesus perguntou: vocês têm aí algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E Jesus comeu na presença deles e disse: foi isso que eu falei para vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito ao meu respeito, na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse: era necessário que o Cristo padecesse todas estas coisas e ressuscitasse para pregar um batismo de arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder que vem do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Eles louvaram a Deus e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e permaneciam constantemente no templo, glorificando a Deus. Ele vive. Aleluia.